Olá, muito bem-vindos. Então, hoje a gente vai iniciar nossa aula da nossa criança. Por que é tão importante a gente falar desse assunto? Por que é fundamental a gente olhar para esse assunto, para a gente poder olhar para o nosso crescimento? Quando nós falamos de criança, quando a gente fala do nosso lugar, da nossa infância, a gente olha para as nossas questões e comportamentos que refletem o nosso hoje. É só você prestar atenção a respeito do seu posicionamento. Você é do tipo de pessoa que se exclui, que se fecha quando está num ambiente onde tem muitas pessoas? Você sente aquele vazio mesmo estando em meio aos familiares? Você sente aquele vazio estando em meio a outras pessoas? Você é do tipo que se fecha e não consegue dizer não? Então preste atenção. A gente vai olhar aqui para as nossas atividades mais reprimidas por nossas questões da nossa ancestralidade, as nossas informações ligadas à sobrevivência e emoções que muitas vezes você não viveu. Tem uma linha da medicina chamada epigenética, que ela comprova o quanto nós conseguimos viver, o quanto nós nos estabelecemos a nossa vida, muitas vezes sem ter vivido aquilo. Rafa, tá estranho isso. Então, deixa eu citar um exemplo. Uma pesquisa de laboratório foram incluídos 2 ratinhos numa casinha. Então, nessa casinha, eles disparavam pequenas descargas elétricas enquanto borrifavam um perfume. Esses ratinhos, cada vez que sentiam aquele perfume floral, ficavam tudo tenso, mudava toda a química do corpo, ficavam raivosos. E na segunda, terceira vez, só pelo fato de colocar o perfume floral, ele se intencionava inteiro, mudava a química do corpo, travava a mandíbulazinha dos ratinhos, e eles se entorpeciam. Quer dizer que não precisava mais, na segunda e terceira vez, do choque, para eles trazerem essas emoções, para mudar toda a estrutura da química do corpinho dos pequenos ratinhos. E os filhos desses ratos, sem nunca terem levado choque na vida, só pelo fato de sentir o perfume, já mudava toda a estrutura química do corpo. Então, muitas vezes, emoções que nós temos, comportamentos que nós temos, podem ter vividos através dos nossos pais, a gente pode ter recebido através da nossa origem, ou informações ainda embrionárias da nossa gestação ou da nossa fase da nossa criança que nós não lembramos e ficam registradas lá no nosso subconsciente. A gente já teve uma aula a respeito da mãe, uma aula a respeito do pai, e hoje a gente vai falar da nossa criança. E olha quem eu pego para representar a nossa criança. O quanto remete a você o medo, quantas prisões na tua cabeça, quantos mimimis, quantas falas te deixam na dependência emocional ou na codependência, no movimento de contração da vida ou no movimento de expansão. Percebe a profundidade desse assunto? Então, quando a gente fala de crescimento, quando a gente fala de prosperidade, não existe a gente avançar sem olhar para aquilo que a gente precisa curar dessas emoções, vividas por nós ou pelos nossos ancestrais. Então, quando a gente cresce num ambiente onde a gente viu e ouviu muitas falas, o seu pai não presta, o seu pai fez isso, o seu pai é aquilo, como que eu vou ter força de prosperar na vida se eu não incluo esse meu 50%? E eu quero compartilhar com vocês aqui alguns slides a respeito de movimentos inconscientes que a gente acaba tendo da nossa infância. Deixa eu falar de outro lugar para vocês visualizarem de uma outra forma. Quando a gente visualiza, a gente consegue enxergar de outro lugar.
O que toda criança sonha? Numa família doriana, uma criança cria ilusões, uma criança tem expectativas de como gostaria que tivesse sido, daquele pai ideal, daquela mãe ideal, daquela família onde se vendem em comerciais, se vendem na família da Disney, e cria expectativas de quem deveria ser um pai, de quem deveria ser uma mãe. E essas frustrações, essas dores vividas através do consciente coletivo, vividas através do nosso ambiente familiar, elas vão causando masmorras, vão causando feridas. Então, quando a gente fala, eu não consigo criar, eu não consigo ter criatividade para fazer um trabalho hoje, eu fico só focado no trabalho, no fazer, e eu não consigo relaxar. Eu tenho a minha criança ferida. Eu estou focado muito inconscientemente somente na minha sobrevivência. Eu acabei de fazer uma constelação onde uma senhora de mais ou menos 60 anos, o primeiro representante que ela pegou foi uma criança. E foi uma constelação às escuras. Ela olhava para essa criança e pegava com carinho, e olhava para essa criança. Qual parte da alma dela estava conectada com uma separação? Para onde a alma dessa criança, dessa cliente, olhava? A nossa alma, ela olha para aquilo que foi excluído. Então, quando nós estamos fora da ordem, do nosso lugar, e estamos olhando para algo que foi excluído, ou da nossa infância, ou a nosso respeito, ou a respeito dos nossos pais, a gente fica sem força para olhar para o nosso futuro, para realizar. Então, a gente sente uma culpa inconsciente de crescer. Se ele não pôde, eu também não posso. E eu vou falar um pouquinho aqui de várias dinâmicas que acontecem a respeito dessas masmorras que ficam lá no nosso inconsciente e acabam despertando sentimentos, comportamentos agressivos ou de fuga, de luta ou de congelamento, de gatilhos que nos levam para esses lugares. Esses lugares onde a gente não consegue ser quem nós somos, onde a gente não consegue expressar, onde a gente se cala, ou foge, ou luta. Faz sentido? E muitas vezes, porque a gente está nessa bolha do que é realidade. E perceba quantas vezes a gente acaba ficando nesse lugar por proteção. E quem é mãe, quem é pai, sabe o quanto inconscientemente acaba repetindo um padrão aos filhos e deixando nessa bolha. E olhando para as nossas crianças, para os nossos filhos, muitas vezes com a maternidade ou paternidade através da culpa. E quantas vezes o nosso pai ou a nossa mãe também nos criou com esse sentimento de falta, de culpa. Quando a gente olha para um pai, por exemplo, que não consegue entregar todo o seu amor para o seu filho, não consegue expressar tudo aquilo que ele gostaria de ser, será que esse pai ele se sente permitido, ele se sente disponível para essa criança? Não é sobre quem ele deveria ser, mas é sobre quem ele pode ser, quem ele consegue ser. Muitas vezes esse pai já se abandonou. E essa mãe, o quanto essa mãe super protege esse filho? Quando a gente vê nas constelações familiares, olhando o divórcio, muitas vezes a briga entre um casal, o que manifesta nas crianças? O teu pai, e essa mãe xinga para os filhos, né? O teu pai não presta, o teu pai não vale nada, o teu pai não paga pensão. Quantas feridas essa mãe tem a respeito de maternidade, a respeito de permitir o masculino a ajudar? Será que essa mãe respeita esse pai?
Muitas vezes, a agressividade dos filhos refletem o desrespeito que essa mãe tem em relação ao masculino. Porque muitas vezes essa mãe teve vivências lá na sua infância a respeito do seu próprio pai. Entende como é complexo quando a gente fala de memórias de criança, memórias da ferida? Então, para ela se manter a salvo do masculino, inconscientemente ela acaba afastando. Eu sou a mãe certa. E se eu digo para o meu filho, o teu pai não presta, o teu pai não vale nada, o teu pai tem amante, o teu pai é isso, o teu pai é aquilo. Gente, eu estou falando que 50% dessa criança não vale. Estou falando que 50% dela é impróprio. Eu estou tirando o direito desse pai, desse 50% existir. Então, a complexidade de quando a gente fala das dores de uma criança, a gente fala de N dinâmicas que acontecem. Eu vejo muitas e muitas mães sendo mães solteiras. Por quê? Para se proteger do masculino, então eu afasto e crio dinâmicas para esse pai que é impróprio. Porque muitas vezes eu cresci ausente do meu próprio pai. Então, para mim, o masculino não é questão de segurança. O masculino não vai me dar a nutrição que eu preciso. Não é do masculino que eu vou conseguir sustentar a minha família, o sustento necessário para a sobrevivência. Eu acabo repetindo um padrão e super protegendo esses filhos, essas crianças. Então, perceba na tua dinâmica o quanto isso se repete. Olha quantas emoções a gente acaba repetindo nessas crianças, invalidando o masculino. Se eu excluo o 50% do pai, independente do quanto que ele pôde entregar, eu excluo 50% do meu filho e fica agressivo, e fica rebelde, e dá déficit de atenção, dá TDAH, bipolaridade, depressão. Percebe o quão forte isso é? Porque a criança está fora do seu lugar. Quantas vezes a gente se vê em dinâmicas como essa que está aqui no slide? A mãe como ditadora, inconscientemente. A criança querendo fazer as coisas sozinho e a mãe, não, deixa que eu faço por você, estamos com pressa. Vamos chegar atrasado se eu não fizer. Rígida, controladora, incapacitando a criança de crescer. Ou o pai se colocando em vítima. Você não pode nem lavar o seu prato, ao menos ganha um salário decente. Só que muitas vezes essa mãe, que invalida esse marido, não percebe quais são as relações de troca que existe num relacionamento e fica na sua criança ferida. E eu vejo muitas mulheres em relacionamento onde ela sustenta sozinha a casa, mas porque inconscientemente está ligado àquela memória de que a mãe dela sustentou a casa sozinha. Então, continua invalidando o masculino nela e tendo relacionamentos abusivos, onde ela, para manter o controle de uma situação, precisa ter um homem que não sustente. Então, que posicionamento fica esse homem dentro de casa? No lugar de criança? Porque ela é grande. Eu preciso manter o controle para receber. Então, eu te incapacito. E incapacito para os filhos também. Olha o quanto é profundo esse assunto. Olha quantas dinâmicas a gente acaba vendo da nossa criança ferida através dos nossos comportamentos no dia a dia. E quando a mãe se coloca como vítima manipuladora? Mamãe, eu posso brincar com os meus amigos no parque? Ai, filho, é muito perigoso, não sei. Eu vou ficar com o coração fraco, eu vou ficar mal aqui, mas você que sabe se quiser ir. Quantas mães eu vejo criando dinâmicas onde o filho sente dor ao crescer, esse filho sente dor ao sair de casa, mesmo para brincar, porque precisa deixar amarrada essa criança a ela.
para validar a sua maternidade, se colocando como vítima. E essa mãe fica na postura de criança, na postura da sua criança ferida. Então, percebe o quanto a criança fica numa triangulação de salvadora dos pais? Olha que perigoso é isso. E essa criança ela não consegue tomar o amor do pai e fica na dúvida se toma o amor da mãe. E acaba tendo muitas vezes crises de bipolaridade. Eu ouço diariamente, ainda mais depois do Covid, quantas crianças que estão tendo crise de ansiedade, crise do pânico, porque nasceu do Covid? Não. Porque internamente, quanto pânico essa criança absorveu, além do consciente coletivo, claro, mas das dinâmicas vividas entre os seus pais. Se eu não consigo tomar o amor do meu pai, quantas vezes eu ouvia discórdia entre eles? E eu acabo repetindo esses comportamentos ao longo da vida. Eu não posso crescer, porque se eu crescer, eu vou deixar a minha mãe mal. E para quem essa criança vai olhar? Vai defender a mãe, que ficou de vítima? Ou vai olhar para quem foi excluído? Vai se revoltar contra essa mãe, porque excluiu o pai. Percebe como acontece? A criança olha para os excluídos. A criança olha para quem não pôde pertencer. Para esse pai ou para esse avô. Ela vai se colocar como salvadora. Eu vou falar um pouquinho, é muita matéria quando a gente fala sobre a criança, porque a gente traz tantas memórias, tantas dinâmicas, e quando a gente fala de salvadora, eu vou falar, deixa eu dar um pause aqui nos slides, eu quero entrar um pouquinho mais no assunto a respeito de quando a gente tem essas feridas dentro de nós estamos falando da nossa matriz. Quando eu faço as pazes e incluo o meu 50% masculino, pode ter sido um amor de carnaval, pode ter sido algo que aconteceu, eu posso ter sido criada pela minha avó, pela minha tia. 50% pai e 50% mãe. Fazer as pazes em como a vida chegou até mim, é eu fazer as pazes com a minha matriz, com o meu centro, com o arquétipo de todas as forças que estão no meu ser. Todos nós fomos crianças um dia. Cada um de nós tem a sua história. Cada um de nós traz algum problema. Para vocês terem ideia, vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu, durante muito tempo, eu tive crises de ansiedade, eu tive toques nervosos, né, com o olho, meus ombros batendo, contratura muscular, eu tinha meu pescoço que ele travava. Então, quando a gente tensiona todo o nosso corpo, causando dores físicas, qual parte da minha criança ficou lá atrás? Qual parte do potencial da minha criatividade está atada? Qual parte de mim ficou esquecida na minha história? Que hoje crescer é uma dor, que chega a ser física. E tem tanta gente com fibromialgia, tanta gente que chega a ter as pernas bambas mesmo, de verdade, não consegue ter forças para prosperar, para sair, não tem energia, porque está presa a essas dores emocionais, a essas crises existenciais, e tem problemas de abandono, de rejeição nos relacionamentos, porque está fora de ordem das leis do amor, fora do sistema familiar, está presa a essas amarras que ficaram lá atrás, na existência, no desejo de uma família doriana. Faz sentido? Então, quando a gente consegue, através da constelação familiar, através de movimentos, recuperar esse reposicionamento de adulto,
e conseguir olhar, dar um bom lugar para quem foi essa mãe, para a nutrição da minha vida, para a nutrição de tudo aquilo que ela pôde ser, não do jeito que eu queria que fosse, mas aquilo que ela pôde me entregar e com toda a sua história. E eu dar um bom lugar no meu coração, eu vou conseguir vir para o meu centro. É fácil fazer isso? Claro que não. Toda vez que eu olho para minha mãe e eu sinto um ranço querendo resolver por ela os problemas dela, querendo que minha mãe seja como eu gostaria que fosse, eu continuo no papel da minha criança. Eu não estou conseguindo aceitar o destino que vem através da minha mãe. Percebe? Quando eu faço a mesma coisa para o meu pai, porque eu queria que tu fosse assim, porque você ficou muito tempo fora de casa, porque eu procurava você e a minha criança não via você, eu não tenho memórias de você na nossa infância. Eu vejo uma foto nossa e não consigo me lembrar que momento nós tivemos bons. Quando eu não lembro da minha história de criança, a minha mente está querendo me proteger das minhas próprias memórias. Conscientemente, só que eu trago, através de reflexos, de paranoias, de comportamentos, aquelas dinâmicas que aconteceram lá atrás, que ficaram escondidas como um véu. E como podemos recuperar esse lugar? Como eu posso recuperar o brilho da minha criança? Através da brincadeira, da espontaneidade, da criatividade? Como eu posso recuperar a sabedoria do meu hoje? Quando eu consigo fazer um movimento de alma repetitivo, Bert Hellinger, pai da constelação familiar, ele dizia: tome seus pais 3 vezes ao dia e você vai conseguir recuperar o teu eu hoje. Então, quando eu consigo dizer, antes de começar a aula, eu tirei uma carta. E a carta que veio é: eu permito que você me veja. Para quem eu não estou permitindo ser visto? Ou quem a minha criança não está permitindo enxergar? Qual memória eu estou escondendo da minha alma por proteção? Quando eu nego parte da minha história, quando eu excluo os meus 50% pai, os meus 50% mãe, por mais que eu diga que está tudo bem, não, eles deram o seu melhor, para mim isso está resolvido dentro de mim, eu ouço isso com muita frequência. Tá tudo certo, na minha vida eles fizeram, deram o que podiam. Adultos de 40, 50, 60 anos falam isso. Tá tudo resolvido. E, de repente, na dinâmica de constelação, a alma se abre para algo maior. Porque se eu não estou conseguindo prosperar, se eu não estou conseguindo me manter financeiramente, se aparecem contas e mais contas, onde a minha criança está perdida? Para onde ela está olhando? Quem foi excluído que eu estou olhando e me punindo? Eu tenho um exercício para vocês fazerem. Eu tenho um exercício para vocês realizarem de retorno para sua criança. A nossa jornada de recuperação da nossa identidade, ela não é feita de um único movimento, ela é feita de uma sequência. Então, assistam às aulas, a aula anterior do pai, assistam a aula anterior da mãe, e façam essa atividade. Busque foto sua de quando você era criança. E olhe para os olhos da sua criança. E perceba como que é olhar para ela. Como eu vejo o mundo através dos olhos da minha criança. E perceba se tem alguma parte sua que fica tenso. Perceba se tem alguma parte sua que permanece rígido. E deixe cair. Deixe cair, deixe relaxar.
Se eu não tenho memórias de quem foi meu pai, de quem foi minha mãe, se eu não tenho memórias do que eu aprendi com eles, se eu não tenho memórias boas de algo que aconteceu lá atrás, fecha teus olhos e pergunte para tua criança: para onde os seus olhos olham? Você procura o olhar de quem? E deixe que a sua criança mostre para você o olhar de quem a sua criança busca. Então, sinta no teu ouvido o calor da sua mãe dizer para você: eu vejo o teu amor. E abençoo você olhar com os teus olhos agora, só por você. E perceba se cai um véu. Sinta cair um véu. E veja o teu adulto chegando próximo da tua criança. Veja o teu adulto se aproximando da tua criança. Eu ia olhando de frente. O teu adulto pega nas tuas mãos a tua criança. E perceba como você recebe esse olhar do teu adulto para a tua criança. E a tua criança fala para você: era só disso que eu precisava. Eu só precisava que você me olhasse só um pouquinho. E o teu adulto diz para a tua criança: eu estou de volta. Agora eu levo você comigo. Eu cuido de você. E dê um abraço na tua criança, e se abraça, se abraça, se abraça, se abraça. Enquanto o teu adulto abraça a tua criança, sinta um calor no teu lado direito, no teu masculino, no teu 50% pai, despertar em você. Sinta um calor no teu lado esquerdo, no teu 50% mãe, no teu feminino acessar em você. Enquanto você se abraça, os teus dois hemisférios se encontram. Teu masculino e teu feminino, o teu lado mãe e o teu lado pai, as duas funções casam, entram em comunhão. E a tua criança vai se fundindo dentro de você. Perceba o teu adulto relaxar. Perceba o que acontece com você. E sinta um fio de luz por toda a tua coluna alongar. Sinta você crescer. E diga: agora eu estou de volta. Agora eu cuido de você. Tudo que eu preciso está dentro de mim. Um experimento diferente agora. E anote. O que você pode fazer por você? O que a tua criança gostava de fazer e gosta de fazer que te alegra?
O que se você fizer por você, você sente a tua criança vibrar? Escreva pelo menos umas 10 coisas. Seja ouvir uma música, caminhar, andar de balanço, ligar para um amigo, escrever uma carta. Escreva pelo menos 10 coisas que você sente a tua criatividade se abrir. Plantar, tomar um banho de chuva. Por pelo menos uma semana, a cada dia vai sorteando algo. O que eu vou fazer por mim hoje? Como eu vou cuidar de mim hoje? E faça. Coloque essa atividade na tua agenda como inegociável. E parta para ação. Agora, eu cuido de você. E faça por você. Nutra a tua criança. Cuide de você, fazendo, partindo para ação. Ok? Faz sentido? Beijo grande no teu coração. Até a próxima.